Oi, gente. Nós iremos continuar com o tema a colonização e a chegada dos europeus na América, principalmente no que tange a chegada dos europeus espanhóis, a chegada dos espanhóis no continente americano. Na aula passada, nós comentamos como é que foi essa chegada desses europeus espanhóis no continente americano, quais foram as consequências dessa colonização e dessa conquista espanhola para o continente americano, que ocorreu a dizimação de várias populações daquela região, e nós falamos um pouco sobre a sociedade asteca, maia e inca, e como é que foi o processo de conquista dessas sociedades. Nessa aula, nós iremos comentar como é que foi, quais foram os motivos que levaram a conquista europeia na América. Porque os espanhóis eles conseguiram conquistar impérios poderosos formados por milhões de indígenas. Esse é um questionamento que geralmente é feito. Os espanhóis eles estavam em menor número enquanto as populações elas eram formadas por milhões de indígenas. Mesmo assim, mesmo em desvantagem numérica, os espanhóis eles conseguiram conquistar poderosos impérios, como os impérios dos astecas, dos maias e incas. Isso se deu principalmente devido à superioridade técnica dos espanhóis, superioridade técnica e superioridade bélica também. Os espanhóis eles detinham armas de destruição e também eles tinham algumas táticas de guerra que os indígenas desconheciam. Então, a superioridade técnica e bélica dos espanhóis causaram enorme destruição e provocaram efeitos psicológicos devastadores sobre essas populações indígenas. Além disso, os espanhóis eles contaram com a ajuda de povos que estavam insatisfeitos com a dominação dos povos astecas e incas, ou seja, eles se aliaram aos inimigos dessas sociedades, desses impérios. Somado a isso, nós temos também o contágio de doenças, ou seja, o sistema imunológico dessas populações indígenas, ele não estava preparado para aquelas doenças europeias. Então, uma simples gripe acabava dizimando boa parte de uma comunidade. Então, o contágio de doenças. Os índios não tinham imunidade contra as doenças trazidas pelos espanhóis, o que causou epidemias que devastavam populações inteiras. Além disso, nós temos também outros fatores que vai ocasionar com o extermínio dessa população, que vai ser justamente o choque entre culturas diferentes. O fato dessas populações indígenas não aceitarem a se submeter às vontades desses conquistadores acabava ocasionando conflitos, guerras. Essas populações indígenas acabavam sendo escravizadas também. Então, choque entre as culturas diferentes. A expedição comandada por Colombo deu início ao contato entre povos e culturas bastante diferentes entre si. Daí surgiu aquela visão etnocêntrica dos espanhóis em relação à cultura dos povos americanos, que eram tratados como bárbaros e não cristãos. Já que esses povos eram bárbaros e não cristãos, eles mereciam ser escravizados. Então, os espanhóis tentaram, por meio da catequese, impor a sua cultura aos povos indígenas. E aqueles povos que não aceitavam se submeter à conquista dos espanhóis, eles eram dizimados, eles viravam escravos. Os costumes e as tradições religiosas desses povos, eles acabaram sendo o quê? Reprimidos. E essa repressão às culturas dos povos indígenas acabou ocasionando a desestruturação das suas sociedades.
E isso resultou no quê? No genocídio americano. Por quê? Porque mais de milhões de indígenas eles foram dizimados com a chegada dos espanhóis no continente americano. Então, passando para a administração da colônia, o período em que os espanhóis eles efetivaram a conquista e iniciaram o processo de colonização da América Espanhola, o rei espanhol ele procurou reforçar a sua autoridade sobre o continente americano que ele tinha direito. Então, ele formou aqui a Casa de Contratação em 1503. Essa Casa de Contratação, ela tinha o objetivo de controlar o fluxo de imigrantes na colônia e regulamentar as trocas comerciais entre as metrópoles. Além disso, existia também o Conselho das Índias, que tinha a função de assessorá-lo nas questões referentes às áreas administrativas, legislativas e jurídicas. E essas colônias, elas foram divididas em vice-reinos e capitanias gerais, que tinham o objetivo de facilitar a administração dessas colônias espanholas. Então, existia também o cabildo. O cabildo eram conselhos municipais que resolviam os problemas da administração e da justiça das cidades e vilas dessas colônias. A presença da igreja na colonização na América, ela ocorreu por meio do regime de padroado, que era um regime marcado pelo apoio da Igreja Católica e o rei e o reinado. Então, o rei ele permitia a presença da igreja. Em troca, a igreja ela ajudava nessa efetivação dessa colonização. O rei também poderia indicar bispos e para essa administração dentro do território dessas colônias. Então, as missões religiosas, elas tinham o objetivo de converter os indígenas ao catolicismo, transmitindo com isso os valores da cultura cristã por meio de peças teatrais, pinturas, esculturas e outras manifestações culturais. Então, esses povos indígenas, eles foram, de certa forma, proibidos de exercer os seus costumes e a sua cultura. Eles tinham que se converter ao catolicismo para continuar a existir. No que tange à sociedade colonial, ela era rigidamente hierarquizada e ela era dividida conforme os níveis econômicos e os critérios éticos. Daí, a América Espanhola ela estava dividida da seguinte forma: os chapetones, os crioulos, os mestiços, os indígenas e os negros. Os chapetones, eles eram os brancos que eram vindos da Espanha. Em geral, eles eram os clérigos e funcionários do governo. Os crioulos, eles eram os brancos nascidos na América Espanhola, que, ao mesmo tempo, conseguiram acumular fortuna, mas também eles não poderiam participar da administração, exercendo somente cargos de vereadores nas câmaras municipais. Os mestiços, eles eram, em geral, branco e índio, que é a miscigenação entre branco e indígenas. Embora formassem um grupo bastante numeroso, não possuíam direitos políticos, atuando como capatazes, feitores ou ajudantes. E nós tínhamos também os índios, que estavam na base da sociedade e foram escravizados em toda a América Espanhola. Não tinham nenhum tipo de direito, eram considerados como animais e foram mortos aos milhares. Lembra lá do início do capítulo que colocava que quando Colombo chegou à América existia mais de 80 milhões de indígenas e esse número ele foi bastante reduzido devido à dizimação dos povos indígenas. E existia também os negros,
que eram muito raros nessa região, sendo trazidos da África somente para as regiões onde os nativos tivessem sido exterminados, como no caso do Caribe. Como os nativos eles foram exterminados no Caribe, houve a necessidade de trazer esses escravos negros para aquela região. Em relação à economia e ao trabalho nas colônias, a economia ela baseava na lógica mercantilista de expansão comercial e marítima europeia, baseado principalmente na exploração das matérias-primas da colônia, enquanto levava-se para a metrópole, levava-se o ouro, todas as riquezas disponíveis, e essas colônias elas eram, de certa forma, coagidas a comprar todos os produtos lá da metrópole. A exploração mineral ela foi a principal atividade colonial, ela foi uma das atividades mais lucrativas. Nas regiões propícias à agricultura foram instaladas as plantations, que são monoculturas de determinado tipo de plantação, como monoculturas do açúcar, poderia se plantar somente o açúcar. E a mineração, o ouro acumulado pelos povos americanos foram acumulados na conquista espanhola. A coroa espanhola controlava rigidamente as atividades mineradoras da América. A mineração era uma forma de ascensão social. O que isso quer dizer? A coroa ela controlava rigidamente essas atividades mineradoras, por quê? Porque a mineração era a atividade mais lucrativa. E muitas vezes acabava havendo contrabando, desvio desse ouro que era encontrado, que não era, que acabava sendo desviado e não ia para a Espanha. Então, dessa forma, eles começaram a exercer um controle mais rígido sobre essa mineração. E as formas de exploração, ela ocorreu por meio do sistema de encomenda e o sistema de repartimento. A encomenda, ela consistia na distribuição de aldeias indígenas entre os colonos espanhóis, e esses colonos espanhóis, eles poderiam cobrar tributos das comunidades sob forma de produtos e trabalhos. Esse sistema ela passou a ser combatido pelo Estado espanhol e por religiosos. Por quê? Porque os colonos eles queriam escravizar essas populações indígenas. Então, de certa forma, os religiosos, objetivando catequizar esses indígenas e aumentar o número de religiosos ao catolicismo, eles, de certa forma, condenaram a escravização desses povos indígenas. E o sistema de repartimento, ele se baseava no sorteio de homens adultos de determinada aldeia para o trabalho temporário nas fazendas dos colonos, nas minas e nas obras do governo. Então, durante um certo período do tempo, esses homens que eram sorteados dessas aldeias deveriam exercer o trabalho temporário nessas fazendas e nas obras do governo. Outras formas de trabalho oscilavam entre a liberdade e a escravidão. Então, nesse capítulo, nós vimos como ocorreu a colonização, a conquista e a exploração espanhola sobre a América. E nós vimos que populações como os astecas, os maias e os incas, eles foram dizimados devido à ganância espanhola, e que as consequências dessa colonização ela se reflete até hoje na América Latina, devido à grande desigualdade e injustiças sociais presentes na América.